Olá, meus amigos. Eu acho que você vai concordar comigo, né? Que a gente vive em um mundo em que o perfeccionismo ele nos cerca, né? Em todos os lados que a gente olhar. Só para citar alguns exemplos, você liga a televisão, você vê aquelas pessoas, né? Bonitas, bem vestidas, sorridentes, alegres, né? Todo tempo. Você abre o teu Facebook e tem fotos, né, das pessoas viajando, ou casando, ou tendo filho, e tudo tão lindo, né? E isso já é um problema grande o suficiente para você ter que lidar no teu dia a dia, porque de um lado você tem essa realidade perfeccionista, né, que te cerca todo o tempo, e por outro lado, você tem a tua realidade, que só você conhece bem, né? Como você se sente e os problemas que você enfrenta, enfim. Essas coisas a gente consegue administrar, mas quando você faz parte de uma instituição como uma igreja que fala para você que sem aquela igreja, sem você fazer tudo que eles mandam você fazer, a tua vida vai desandar, ou seja, vai ser pior do que já é, né, querido? Pois é, ai, minha nossa, eu já fui um sufoco tão grande, né? Se eu não pagar o dízimo, agora que eu não tenho mais bênção nenhuma, né? Segundo o presidente Nelson, que não profetiza, né? Mas isso ele te fala todo tempo, né? Isso não é profecia, é ameaça, tá? Existe uma diferença, né? Entre profecias e ameaças. Presta atenção no que tu escuta mais da boca do teu profeta, se são profecias ou ameaças. Começa a distinguir, né? Então tá. Então quando você faz parte de uma instituição que reforça esse perfeccionismo de uma forma mais agressiva ainda, porque agora a tua felicidade e a felicidade da tua família estão em jogo, a tua proteção por um Deus de amor condicional está em jogo e a tua eternidade está tudo em jogo. Agora o bicho vai pegar. Porque você vai à igreja e você consciente ou inconscientemente, porém naturalmente, você vai comparar na tua cabecinha, você vai comparar a tua realidade, a tua vida autêntica ao perfeccionismo e à aparência daquelas pessoas que te cercam, tá? Tem um psicólogo aqui que eu amo de paixão, ele se chama Dr. Phil. Se você mora aqui, você conhece o Dr. Phil. E ele falou uma coisa muito interessante que me chamou a atenção. Ele disse que todos nós usamos uma máscara social. É claro que a gente usa, e tem que usar, né? Porque senão vai estar todo mundo chorando pelos cantos todo o tempo, o mundo vai ficar insuportável. O que é essa máscara social? Você pode estar doente, né? Enfrentando problemas de saúde, né? Que não tiram a tua capacidade de trabalhar nem nada, mas problemas de saúde que te preocupam, ou você pode estar sofrendo, né, por exemplo, de depressão, ansiedade, problemas assim mentais, ou problemas financeiros graves, ou problemas sérios no teu casamento, mas quando você sai de casa, você coloca uma máscara social de modo que você não fala para as pessoas, a tua aparência não conta para as pessoas o que realmente está acontecendo na tua vida, né? Mas isso é uma grande pegadinha, tá? Então, assim, você pode, como eu falei, você pode escolher os programas de televisão que você, como é que fala, assiste, ou você pode não se incomodar e pensar, mas ela também, né, tem esse corpão, porque ela tem condições de fazer cirurgia plástica, ou alimentação, dieta, ou personal trainer, sei lá o que, né? Você pode olhar o teu Facebook e também não se incomodar com aquelas coisas, porque elas não vão te atingir se você estiver bem mentalmente. Agora, quando você vai para a única igreja verdadeira na face da terra e você compara a tua realidade mais íntima à aparência daquelas pessoas, agora você pode adoecer. A gente vai ler uma história hoje de uma brasileirinha de Brasília. Obrigada, querida, por ter mandado a tua história, tá? Já vou agradecer antes que eu esqueça, né? Porque às vezes eu me empolgo aqui e esqueço de agradecer.
mas a história dela ilustra muito bem um problema extremamente comum na igreja, que você vai reconhecer. Ah, vai! Se você é mórmon ou foi, você vai se ver nessa história, em um dos dois lados da história dela, tá? Então ela fala o seguinte, ela começa dizendo assim: eu fico pensando em tudo que acontece na igreja e as pessoas agem como se fosse normal. Vou contar o que aconteceu com a minha família. Somos de Brasília. Em dezembro de 96, nós todos fomos ensinados pelos missionários e toda a minha família, meus pais, eu e meus irmãos, éramos 7 da mesma família, decidimos nos batizar. Me batizei aos 10 anos, não porque eu tinha um testemunho, mas pelo entusiasmo da família em participar da igreja. Claro, da minha família, né, em participar da igreja. Depois de 2 anos, fomos selados no templo para toda a eternidade. Isso é um produto do mercado religioso exclusivo da Igreja Mórmon. Atrai milhares de pessoas, viu? Eu era ingênua, pensei, agora minha família estará reunida para sempre. Isso me deixou tão feliz, afinal, quem é que não quer ter a sua família toda reunida após essa vida? Bom, desde que nos batizamos, não me senti à vontade na primária, porque todos já se conheciam há anos. Tinha a famosa panelinha. Me sentia excluída. Ninguém falava comigo e nem com minhas irmãs. E quando tinha atividades, minhas irmãs e eu, que também eram da primária, éramos excluídas pelas outras meninas. Senti o preconceito por sermos negras e o fato de não ter amigos na igreja me deixou um pouco frustrada. Você não pode se sentir frustrada, né? Porque se você se sentir frustrado, o problema tá com você. Precisa orar mais, jejuar. Vai você fazer amizade com ela. É assim ou não é que você se sente naquele meio? Você tem que compreender, você tem que entender que aquelas meninas já se conhecem há tantos anos e você chegou agora. Então, se você quiser se sentir bem aceita e incluída, você tem que fazer esforço, você tem que evitar esses sentimentos ruins em relação a ela. Cuidado aqui, tá? Essa é a realidade. Desde criança já é assim, tá? Aos 14 anos, tirei minha bênção patriarcal, frequentei o seminário e ainda assim não me sentia inclusa entre os jovens da ala. Bom, em 2002, meu pai, que era militar, recebeu uma proposta para mudar para uma outra cidade e nos mudamos. Assim que chegamos à ala nova, a recepção foi um pouco diferente. A mudança para a nova cidade, para a nova ala, trouxe uma série de acontecimentos na minha vida e na vida da minha família. Minha mãe sempre foi uma pessoa sensitiva. Ela tinha sonhos e sentia coisas que a igreja interpreta como revelação pessoal para o bem da família, coisa que eu acredito. Um dia ela teve um sonho terrível e pediu para o bispo ir na nossa casa, porque ela ficou com medo, né, daquele sonho. E o bispo não soube orientá-la. Na época, o bispo era também militar e ele ficou pouco tempo, porque também estava de mudança para outra cidade. Bom, com relação ao bispo não ter conseguido orientar, né, a tua mãe, você precisa ver o bispo como uma pessoa que tem um manto sagrado, ele tem revelações para as pessoas da ala, né? E agora, quando acontece uma coisa assim, em que a mãe dela precisava tanto de ajuda num momento importante, ele não soube ajudá-la. Sabe por quê? Porque ele não tem manto nenhum, porque ele não tem privilégios especiais com Deus diferentes dos teus próprios. Mas você também não pode pensar assim, porque você vai estar sendo rebelde. É porque não é o tempo do Senhor te revelar. Calma. Ah, irmã, isso é só para testar a tua fé. Estou te ajudando a visitar novas perspectivas em relação à maneira como você vive a tua religião, porque eles te impõem a maneira como você deve se sentir em relação a como você deve lidar com os problemas que acontecem dentro da igreja. Tem que ser tudo uniforme, dentro dos padrões estabelecidos por eles, tá? O bispo que assumiu era um colega de farda do meu pai. E também nosso vizinho, pois morávamos na mesma vila militar em Brasília. Meu irmão mais velho estava se preparando para a missão quando conheceu a sua primeira esposa. Ele tinha 20 anos e ela 32.
Ela já tinha sido casada e tinha 2 filhos. Meu irmão era virgem e acabou quebrando a lei da castidade com ela. Ele acabou tendo que se casar com ela para reparar o erro. O irmão dela, 20 anos de idade, estava se preparando para ir para a missão. Conheceu uma mulher de 32 anos de idade, que já havia sido casada, tinha filhos, uma mulher mais experiente. Teve relações sexuais com ela. Ele tinha 20 anos, quer dizer, maior de idade, né? Ele sabia o que estava fazendo. Porém, dentro do currículo Mormon, numa situação dessa, ele teria 2 opções. Ou ele ia passar por um conselho disciplinar e poderia ser desassociado, ou casa. Aí não passa por conselho disciplinar. Será que se ele não fosse Mormon, ele teria se casado com ela? Fica aí para você pensar. Ela fala aqui mais para frente, tá? Que eles acabaram se divorciando depois de algum tempo, porque ele nunca foi feliz no casamento. Ele só casou porque a igreja escreve a tua história, se você deixa, como eu já te falei aqui várias vezes, tá? A minha mãe nunca aceitou isso e meus pais começaram a ter problemas por causa disso, ou seja, porque ele casou com a namorada de 32 anos, tá? A minha mãe sempre se dedicou a cuidar dos filhos e nunca trabalhou fora. E retomou os estudos dela para terminar o ensino médio. Ela estudava 3 vezes por semana, fazia supletivo à noite. Ia sempre com alguém para que não fosse tão perigoso o retorno para casa. Um dia, alguém da ala viu a minha mãe voltando para casa com alguns colegas da escola e aí começou o inferno. Rolou uma fofoca na ala que minha mãe estava adulterando e isso foi parar nos ouvidos do meu pai. Um dia meu pai estava esperando minha mãe chegar e eles começaram a discutir. Ele perdeu a cabeça e acabou quebrando o celular dela. Meu pai, antes do batismo, olha só que interessante essa parte. Meu pai, antes do batismo, era violento e bebia muito e batia na minha mãe. Na igreja, ele se tornou outra pessoa, coisa pela qual sou grata à igreja. Minha mãe e meu pai se separaram por causa dessas fofocas. O fato de que meu irmão tinha quebrado a lei da castidade e minha mãe era uma suposta adúltera fizeram com que a nossa família fosse mal vista pela ala. E na época, o bispo atual, que era nosso vizinho, nunca quis conversar com a minha mãe para escutar a versão dela em relação às fofocas. Ela tentou várias vezes falar com ele. Ela ficou tão saturada de tudo que acabou aceitando o divórcio. Foi o fim para nossa família. Pensávamos que nunca mais iríamos ser uma família eterna para depois dessa vida. E todos nós, com exceção do meu pai, nos afastamos da igreja. Fiquei anos sem ir à igreja e olha que o bispo era nosso vizinho e durante nosso afastamento ninguém da ala demonstrou solidariedade com a nossa família. Não recebemos visitas de mestres familiares ou professoras visitantes. Fomos totalmente esquecidos pela igreja. Minha irmã, quando estava afastada, queria voltar para a igreja e decidiu falar com o bispo. Ela foi confessar os seus pecados para retornar à vida na igreja com dignidade. Dignidade de acordo com o currículo Mormon, de acordo com os padrões morais estabelecidos por eles, tá? Que isso fique bem claro. Eu volto já na sequência.